Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o nosso convidado é o psicólogo Stefani Honorato, ele que é palestrante também, tem atuação na promoção de saúde mental das crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias. Ele atende aqui em Maringá presencialmente e também online. Ele estará conosco trazendo um tema muito importante, que é sobre a sexualidade das crianças. Daqui a pouquinho ele estará conosco após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E nós já estamos aqui com o Stefani Honorato, ele que tem a formação em psicologia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Stefani. Muito obrigado, Gisele, pelo convite. Vai ser muito gostoso falar sobre um assunto tão importante, que é o que nós vamos tratar hoje aqui no seu programa. Muito obrigado. Obrigada, Stefani. Olha, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão da sexualização das crianças, né? A sexualização precoce das crianças. E eu queria ver com você o que isso implica, né, no desenvolvimento emocional das crianças, essa parte da sexualização. Sim, obrigado pela pergunta, Gisele. Imagine só, você vai para uma faculdade ou vai para um curso e você é pega de surpresa com conteúdos ali que você sequer foi preparada para poder aprender aqueles conteúdos. Por exemplo, você sai do ensino fundamental e cai no primeiro ano de um curso de graduação de uma faculdade. Você não vai saber sequer o que está acontecendo ali, você vai ficar perdida, você vai ficar confusa, porque você não teve uma preparação intelectual, emocional, psicológica para estar ali absorvendo aqueles conteúdos. A mesma coisa é o que acontece se as crianças forem expostas a conteúdos relacionados à sexualidade de forma precoce. Elas ainda não estão preparadas para isso, não têm maturação nem biológica, muito menos psicológica e emocional para lidar com determinados assuntos, com determinados temas. Então, quais são as implicações? Podem gerar conflitos, podem gerar dúvidas, podem gerar muitas situações dentro do psiquismo dessa criança que ela não vai saber como lidar com aquilo e também não vai saber como expressar essas dúvidas, não vai saber como expressar essas questões. Então essa criança pode carregar consigo muitos dilemas que
que ela não vai ter nem terminologia, nem palavras para poder expressar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando. Então é muito delicado expor a criança a determinados temas, os quais ela não ainda está preparada psicologicamente para poder falar sobre isso, porque ela ainda é uma criança. A criança não tem ainda maturação psicológica nem estrutura emocional para lidar com determinados dilemas e conflitos, inclusive, na área da sexualidade humana. É apenas uma criança, né? É apenas uma criança. A criança ainda tem o seu mundo interno, ainda não foi satisfatoriamente desenvolvido para que ela possa refletir a respeito da sua própria identidade. Sexualidade está diretamente ligado com a nossa identidade, com o nosso eu, com a nossa autopercepção. A criança ainda não sabe se perceber como uma pessoa no mundo. Ela ainda está se entendendo, ela está se conhecendo. Então ela não consegue discernir aspectos tão íntimos sobre si mesma como às vezes o adulto pensa que aquela criança tem. O adulto tem uma capacidade de autorreflexão que uma criança não tem. Então pensar sobre sexualidade é um assunto complexo e muito profundo para uma criança fazer determinadas reflexões. Não estou aqui negando que as crianças não tenham uma sexualidade. Nós estamos aqui pensando sobre quais as implicações negativas para uma exposição precoce dessas crianças a alguns temas relacionados à sexualidade. Penso que existe um momento certo na maturação dessa criança para que esses assuntos sejam abordados com ela. Com certeza. Tem o tempo, né, oportuno, né? Tem um tempo oportuno. Em algum momento, essa criança vai ter condições de refletir sobre isso. Até mesmo é uma questão natural. Sim. Todos nós adultos, chegamos um momento da nossa vida quando tínhamos uma determinada idade que nós então nos despertamos para aquelas curiosidades, para aqueles assuntos relacionados à nossa sexualidade. Isso acontece de forma natural. Não precisa ser uma coisa forçada, não precisa ser uma coisa em que o adulto impõe sobre aquela criança a necessidade de ela pensar sobre isso. Exatamente. Ela não precisa pensar sobre isso porque ela ainda não tem o preparo psicológico e a estrutura emocional para poder fazer esse tipo de reflexão que é tão complexa e tão profunda para uma criança que ainda não está no seu estágio de desenvolvimento ideal para pensar a respeito desses temas. Com certeza. Stephanie, e nos últimos anos nós temos visto também o crescimento, né, de interesse de alguns grupos específicos assim, na sexualidade das crianças. Qual que é a sua posição sobre isso? Porque é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Eles estão colocando também as crianças defendendo essas pautas, né? Sim, sim. Isso também é uma situação bem complexa e delicada. Nós sabemos que nas sociedades, em todas as sociedades, existem vários grupos e esses grupos defendem as suas ideologias. Isso faz parte. Em qualquer sociedade que preza pela democracia, vão existir sempre vários grupos e esses grupos vão defender as suas linhas de pensamento. Mas estamos falando aqui de pessoas adultas. Agora, quando se envolve crianças nesse processo, é algo muito complicado. Por quê? A criança ainda não tem discernimento, ela não tem capacidade de reflexão, ela ainda não tem conhecimento suficiente necessário para poder militar em prol de uma causa. Então, o que acontece? Expor as crianças a determinados tipos de militâncias ou determinados temas acaba lesando a inocência da criança, a ingenuidade infantil. Aquela criança ainda não está preparada para determinados tipos de embates. E vai chegar um momento que aquela pessoa, aquele indivíduo, vai ter condições, sim, de escolher as pautas que ela quer defender. Seja elas quais forem, aquela criança vai chegar um momento que ela vai ter o discernimento e vai ter capacidade reflexiva suficiente para ela poder pensar. Eu defendo esse ponto, defendo aquele ponto, defendo ideologia A, ideologia B. Agora, quando esses grupos utilizam da criança para poder defender as suas pautas, isso acaba sendo uma violação do direito da criança de ser criança. As crianças têm o direito de ser crianças. Até da lei, né? No caso, o Estatuto da Criança, né? Sim, a gente pode também envolver a questão do Estatuto da Criança e Adolescente. Envolver a criança nessas brigas que envolvem o mundo adulto acaba sendo uma violação
da criança ter o direito de ser criança, da infância da criança, da inocência da criança. Então, envolver crianças em assuntos assim tão relacionados ao mundo adulto acaba sendo o quê? Forçando aquela criança a se submeter a uma situação que ela não precisaria se submeter naquele momento. Então, existem sim grupos que estão se valendo das crianças para defenderem as suas pautas, assim, de forma lamentável. Eu acho que isso é algo que deve ser evitado, né? Sempre deve ser evitado e deve ser combatido. As crianças precisam ter a sua ingenuidade preservada sempre. E nós adultos temos que ter o dever, o compromisso de proteger a inocência das nossas crianças. Com certeza. E nós temos visto também, Stephanie, a questão dos meios de comunicação, né? Eles estão, assim, parece que forçando, né, essa questão da sexualização das crianças. O que você tem a nos dizer sobre isso? Sim, basta você fazer uma comparação simples dos desenhos que passavam na TV aberta na década de 80 ou na década de 90 e com os que passam hoje. Você faz uma comparação e você vai perceber nitidamente a diferença. Exatamente. Os desenhos que eram desenhos infantis naquela época eram desenhos que era a ingenuidade, a inocência era muito visível. Não existia malícia, não existia ideologias camufladas naqueles desenhos. Hoje a gente já vê o quê? As ideologias inseridas nesses desenhos, nesses meios de informação, nesses meios de entretenimento. Então, é uma ideologia que está numa roupagem de uma coisa divertida, de um assunto descontraído, de uma coisa que vai cativar a atenção da criança. Mas a criança não tem o discernimento, ela não tem condições de pensar, isso aqui tem uma ideologia por trás desse desenho. Não sabe o que é certo e errado. Ela não sabe o que é certo e errado. Ela vai ver aquele conteúdo e vai pensar, essa é a forma correta de enxergar a realidade. E a criança ainda não tem ainda as suas lentes bem formadas, a lente de que ela faz a leitura da realidade. A cosmovisão da criança ainda não está bem estruturada. Então, quando insere um tema tão polêmico em um desenho, que era para ser totalmente ingênuo, inocente, faz com que a criança enxergue aquele conteúdo como a única verdade, como uma única possibilidade, como uma única alternativa de enxergar o mundo. E não é bem assim, né? As crianças precisam ter acesso ao conteúdo pertinente à sua idade, ao seu processo de maturação e ao seu estágio de desenvolvimento psicológico e emocional. Quando se insere um assunto precocemente em um desenho, acaba fazendo com que aquela criança tenha sua mentalidade formatada por aquela ideologia que está por trás daqueles conteúdos. De certa forma, ela vai estar sendo doutrinada realmente, né? Podemos dar esse nome, né, de doutrinação, porque é uma questão de formação da mentalidade da criança a partir de um viés ideológico. Sim. Então, quem criou aquele conteúdo, quem criou aquele desenho, teve uma intenção por trás da inserção daqueles temas ideológicos naqueles conteúdos. E isso é algo que tem acontecido assim, começou de forma sorrateira, mas hoje é algo muito visível. Basta você ligar a televisão e assistir alguns desenhos de algumas entidades para você perceber nitidamente o viés ideológico por trás daqueles desenhos que eram desenhos infantis e ingênuos. E existem, assim, vários grupos, então, já formados para a desconstrução da questão das crianças na sociedade. Qual que seria a intenção por trás de tudo isso? Bom, nós percebemos que existem movimentos ideológicos no mundo que visam pelo desconstrucionismo de temas importantes que envolvem a humanidade. Uma das áreas em que esses movimentos atuam é na desconstrução da sexualidade. Aí envolvem também a desconstrução da identidade, da sexualidade, enfim, outros pontos também. Então, alguns pontos em que se consideram pontos retrógrados ou áreas da humanidade que esses grupos consideram ultrapassados, então vão sendo a tentativa de minar esses princípios, esses valores. E aí, a sexualidade é um desses pontos em que alguns movimentos, não falo apenas no Brasil, mas no mundo também,
tem atuado de forma muito incisiva. Então, valores que antes eram valores assim, que eram comuns as pessoas assim assumirem a sua identidade como uma identidade, por exemplo, mais conservadora, mais tradicional. As pessoas não tinham muita dificuldade em assumir que elas são dessa forma. Sim. Hoje as pessoas estão tendo um medo, inclusive, de falar que são cristãs, de falar que tem uma determinada religião, porque sabem que vai ter retaliação. E isso é um grande problema. Então a gente percebe, sim, que existe uma organização muito bem estruturada para poder o quê? Desconstruir a identidade do ser humano e também a sexualidade. E a criança, como é vulnerável à influência do adulto, sim, é um alvo assim, muito fácil, suscetível, muito fácil. Então, assim, aí entra também o papel da família, da escola, dos pais também, em proteger a mentalidade dessas crianças para que elas não fiquem tão suscetíveis, sim, assim. Inclusive, a próxima pergunta que eu vou perguntar para você, qual que seria o papel da escola, né, na questão da sexualidade das crianças, Stefano? Sim, é muito importante isso. Os professores têm um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Sim. Os professores são vistos pelos seus alunos como pessoas que têm autoridade, que têm conhecimento, sim, que têm bagagem. Então, os professores têm um papel fundamental, né? Exatamente. Nós valorizamos muito o papel dos professores. O que diria das profissões se não fossem os professores? Com certeza. Então, os professores também têm um papel muito importante na proteção, na preservação da infância, na preservação daquela criança como ela é, respeitando o seu processo de desenvolvimento psicológico e emocional, respeitando a natureza. Sim. Se esses professores forem aliados da natureza dessa criança, vão estar fazendo um papel assim brilhante de preservação da formação, porque a formação, a construção daquela criança vai acontecer gradualmente, desde que sejam atendidos alguns princípios de acúmulo de conhecimento, acúmulo, sim, de vivências, acúmulo de experiências. Sim. Aquela criança vai chegar um momento em que ela vai ter condições de explorar assuntos mais complexos. Então, os professores, ensinando os conteúdos pertinentes àquela fase do desenvolvimento daquela criança, sim, vão estar contribuindo muito para a consolidação mesmo da sua estrutura psicológica e emocional, para que futuramente aquele indivíduo tenha condições para lidar com temas mais complexos que envolvem a humanidade. Então tem um papel fundamental realmente, né, os professores. Sim, com certeza, tem um papel fundamental. E tanto um professor que tenha uma intenção genuína, quanto também um que não tem uma intenção tão genuína assim, tem uma influência muito grande sobre a criança. Então é muito importante que os professores se atentem, tenham esse cuidado de respeitar a ingenuidade, a fase do desenvolvimento psicológico que aquela criança está, ensinando conteúdos pertinentes às disciplinas que aquela Criança precisa aprender. Nada além disso, né? E tomar cuidado com a inserção de ideologias. Isso aí não deve ficar a cargo da escola e dos professores. Cada família vai educar os seus filhos de acordo com o que eles acham e que eles acreditam ser o melhor para os seus filhos. Com certeza. E no caso, o papel dos pais? Qual seria o papel dos pais no caso da sexualidade das crianças, Honorato? Sim, os pais precisam ficar muito atentos, porque, como a gente viu, existe sim uma intenção por meio de muitos meios na mídia, meios de formação da cultura, meios de formação de opinião sobre as crianças. Então os pais precisam ficar muito atentos com o que tem chegado de conteúdo para os seus filhos, seja na internet, seja na televisão e até mesmo na escola. Os pais precisam monitorar constantemente quais informações os seus filhos estão tendo acesso. Porque os filhos são responsabilidade, em primeiro lugar, dos pais. Exatamente. E por mais que o Estado, às vezes, queira pegar para si essa prerrogativa, a prerrogativa sempre vai ser dos pais. Porque a família existe antes do Estado. Com certeza. A família existe antes do Estado. O Estado veio posteriormente. Então, por mais que, às vezes, o Estado queira pegar para si a responsabilidade da família,
a família tem a primazia na educação dos seus filhos. Então, os pais precisam estar atentos com aquilo que os seus filhos estão aprendendo na escola, com aquilo que os seus filhos estão consumindo na internet. Conversar com eles e instruir os seus filhos de acordo com os valores, com os valores que eles acreditam serem valores essenciais para a construção da personalidade daquela criança. Então, os pais têm um papel fundamental. Muitos pais, às vezes, delegar, né, funções para a escola. Né? Sim, delegam para a escola, terceirizam essa obrigação. E às vezes, quando alguma coisa dá errado, corre lá e cobra da escola. Porém, tudo começa em casa, tudo começa no berço. São os pais que precisam assumir o protagonismo no desenvolvimento psicológico e emocional dessas crianças. Não podemos delegar e terceirizar essa responsabilidade de forma alguma, Gisele. Com certeza, Stephanie. Stephanie, fala para os telespectadores o que você aconselha, os telespectadores que estão nos assistindo agora, sobre a questão dos cuidados com os filhos, né? O que você poderia deixar de mensagem? Sim, muito bom, muito bom. Eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre as crianças. As crianças não são o futuro da nação, como às vezes se apregou por aí. As crianças são o presente, são pessoas, são indivíduos, são pessoas tão importantes quanto os adultos. Mas esse indivíduo está em processo de formação. Nós precisamos respeitar o processo de desenvolvimento emocional e psicológico desses pequeninos. Nós não podemos violar aquilo que é tão sagrado, que é a ingenuidade, a inocência dessas crianças. Então, eu quero que você assuma junto a nós o compromisso de proteção das crianças, de proteção daquilo que é mais sagrado nessas crianças, que é a sua vulnerabilidade, a sua ingenuidade. Ela está totalmente à mercê daquilo que o adulto mostra para ela como verdade. Então nós temos que tomar esse cuidado. Proteja uma criança, proteja a mente de uma criança, proteja as emoções de uma criança. Se você perceber alguma criança sendo violentada, seja psicologicamente, seja fisicamente, denuncie. Com certeza. Denuncie, assuma o protagonismo na defesa dos direitos da criança. Assim nós vamos construir uma sociedade cada vez mais justa e mais saudável para os nossos pequeninos tão queridos. E nós precisamos sim assumir o protagonismo na defesa e na proteção das nossas criancinhas, Gisele. Porque é o bem mais precioso que nós possuímos, né? Sim, com certeza. É o nosso bem mais precioso, e a gente está vendo, né, a sociedade aí sendo corrompida, né, Honorato, com essa questão aí também das crianças, essas crianças que crescem, né, com algum distúrbio, né, que não tem uma formação adequada familiar e acaba também cometendo bastante coisas erradas, que nem a questão dos atentados das escolas, né, desses jovens que estão acontecendo. Isso tudo serve de alerta para os pais, que primeiramente começa, né, a questão da família mesmo, né, que é a primazia dos cuidados. Sim, às vezes nós não entendemos porque alguns adultos são o que são. Precisamos olhar para a infância desse adulto, como foi essa infância. Exatamente. A que traumas essa criança foi submetida? A que tipo de informações essa criança foi exposta? Será que essa criança teve a oportunidade de brincar, de ser realmente criança realmente, de passar por essa fase da vida dela de uma forma tranquila, de uma forma saudável, de uma forma segura? Então a infância vai dizer muito a respeito de quem aquela pessoa será enquanto adulto. Sim. Então por isso é tão importante a gente prestar mais atenção no que nós temos feito com as nossas criancinhas. Com certeza. Eu agradeço a participação, Honorato, pela sua dedicação de vir aqui, né, explicar para nós sobre essa questão da sexualidade. Espero que você venha mais vezes trazendo outros assuntos que são pertinentes à nossa sociedade, né? Está prestando um grande papel aí de informação para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Gisele. Obrigado você que acompanhou essa reflexão hoje, que é tão pertinente para os nossos dias. E fico na disposição de vocês. Caso tenhamos outras oportunidades, certamente estaremos aqui. Será uma grande honra. Muito obrigado, Gisele. Com certeza. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Amém.
E eu quero agradecer a você também que nos acompanhou até este momento. Peço para você estar compartilhando também este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Peço para você estar me seguindo nas redes sociais e também se inscrevendo no meu canal do YouTube, Doutora Gisele Bianchini. E eu quero deixar uma reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Isaías 43:13, que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira e até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @Doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.